E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu estou bom também. Falar um pouquinho do armazenamento do arroz. Para armazenar alimentos secos, grãos, farináceos, todo tipo de farinha, todo tipo de grão, é importante estar seco. Ele estando seco, você vai ter que usar um recipiente adequado para isso. O recipiente pode ser uma garrafa PET de 2 litros como essa, pode ser um galão de 5 litros, de 3 litros, até um balde, um baldinho um pouco maior. Mas é importante estar muito bem higienizado e seco. Então a garrafa precisa estar muito bem limpa e seca, tá? Isso é importantíssimo, porque a umidade é inimiga do armazenamento. Se tiver dentro da garrafa uma gota de água, vai estragar o seu armazenamento. Então ela precisa estar estritamente seca e limpa. Então é importante lavar bem a garrafa, tá? Está muito bem higienizada, inclusive o fundo, quando é garrafa de refrigerante, às vezes seca dentro, fica alguma crostinha, é importante limpar muito bem. Nem que você pegue, produza um equipamento, sabe aquele de lavar uma madeira, uma haste comprida com uma buchinha na ponta, coloca aqui dentro com água e sabão, esfrega bem, onde alcança bem o fundo, chacoalha bem e enxágua muito bem, tirando todo o resíduo de sabão que tiver. E deixar de ponta cabeça para secar. Tem várias maneiras de secar. Secar, você pode deixar ela no sol, de ponta cabeça assim, em cima de um pano de prato. Ou pegar uma sacolinha de mercado assim, ó. Sacolinha, fazer um furinho aqui no fundo da sacola, ó, um furinho, onde passe a boca da garrafa. Depois dela bem lavada e seca, você pendurar ela assim, ó, desse jeito aqui, ó, a boca para baixo, no varal, no sol. Isso vai secar em uma tarde, vai ficar sequinha, porque tem relatos de pessoas, já está 2 dias secando e não seca, fica com gotículas. Dessa maneira, no sol, ó, vai secar perfeitamente a sua garrafa. Algumas pessoas gostam de passar o álcool para, falo, esterilizar. Não é verdade, o álcool não esteriliza nada, ele apenas higieniza alguma coisa, ele não vai esterilizar. Então você pode até passar o álcool para ajudar na secagem também, mas tem que ser álcool 70 ou maior, nunca menor, porque o 46, por exemplo, ele tem 54 de água e 46 de álcool, quer dizer, tem mais água do que álcool, então não ajuda muito. Se colocar um pouquinho de álcool, fecha ela com a tampa e depois chacoalha, 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 chacoalha bem essa garrafa, vai transferindo esse álcool para outra, para poder fazer na outra, e deixa secar, como eu falei, a garrafa vai ficar bem sequinha. É necessário usar o álcool? Não é. Se a garrafa estiver bem lavada, é o que importa. Pode usar o álcool? Pode usar sim, mas não é necessário, preciso fazer com álcool. Não, quem não tem o álcool, lava bem lavada e deixa secar bem sequinha, depois fecha ela e guarda ela fechada, para que não se contamine essa garrafa depois de limpa e seca, ok? Você pode produzir também um funil como esse, é simplesmente uma garrafa cortada, tá? Peguei duas tampas dessa aqui, ó. Tirei essa parte fechada da tampa com uma faquinha de serra, com uma serrinha, tá? Tirei essa parte fechada, colei 2 tampinhas e passei fita. Olha como ficou, ó. Ficou aberta, ficou um funil. Para quê? Para que eu possa ter a rosca de um lado, que rosqueou no funil, e a rosca do outro, que eu rosqueio na garrafa, para poder encher essa garrafa e não gastar nada. Tem funis já prontos com esse tipo de rosca, mas você tem que comprar. Essa você não precisa comprar, você faz com PET, você recicla PET, é de graça, só precisa fazer como eu expliquei. Agora eu consigo colocar o alimento aqui, ele vai cair aqui sem esparramar, sem vazar, perfeitamente. Então eu preciso, para fazer o armazenamento de grãos, farinhas, farináceos, todo tipo de grão seco, de um recipiente muito bem limpo e seco, e do alimento seco, não precisa secar nada. O alimento, quando vem do supermercado assim, ele já está seco.
Existem vários métodos de armazenamento. Um deles é usar o sachê absorvedor de oxigênio, é que eu vou usar hoje. Outros métodos são conservantes naturais, como o alho com casca, folhas de louro secas, grãos de pimenta preta, canela, pau de cravo, sal. São vários conservantes naturais que podem ser usados para armazenar o alimento. Na minha experiência, eu gosto mais do alho com casca, folha de louro também, que eu tenho também armazenamento, e o absorvedor de oxigênio. Todos esses conservantes naturais, eles deixam um gosto e um cheiro no seu alimento. Por exemplo, não é impossível o alho não deixar um aroma de alho dentro da garrafa. O louro também deixa. Qualquer outro desse deixa. Então, o sachê não deixa nem gosto e nem cheiro. Então, eu posso usar esse alimento que eu vou armazenar, como farinha de trigo, por exemplo, sem gosto, sem cheiro. Eu posso usar ela para uma coisa doce ou para um preparo salgado, que não tem cheiro nenhum. Agora, se eu armazenar a farinha de trigo com folha de louro, ela vai deixar um aroma. Se eu armazenar com alho, vai deixar um aroma. Entende isso? Então, se eu armazenar com pau de canela, vai deixar um aroma. Se eu armazenar com sachê, não deixa gosto nem cheiro. É simples e é mais fácil. Tá? Então, o que eu vou ensinar aqui sobre o sachê serve para qualquer tipo de alimento seco. Faz da mesma maneira. Tá? E se for fazer com outro conservante ou com conservante natural, como eu já citei, o que muda é que precisa compactar bem o alimento, ou seja, encher de alimento, batendo na garrafa, fazer o alimento compactar. Isso é importantíssimo. Você precisa fazê-lo. Se for com conservante natural, como alho, louro, grão de pimenta, canela, cravo, precisa bater na garrafa e ele compactar. Quando ela estiver bem cheia, você vai fechar, bem dura. Com o sachê não precisa compactar. Pode compactar? Pode, se quiser colocar mais alimento, e compactando expulsa o oxigênio e vai dando espaço para o alimento. Pode compactar, mas não precisa, não é necessário compactar. Entendem? Então, eu vou explicar então com o sachê, e se for com outro conservante é como eu falei agora. Vamos lá então? Vamos lá, Thiago. Olha, esse funil grande é bom, ele cabe bastante alimento. Aí eu vou dando uns batidinhas para o alimento cair. Então eu vou colocar, eu vou encher dessa maneira, ó. Tá vendo? Ó, tá caindo, ó. Eu vou encher essa garrafa e já continuo com vocês. Quando você estiver fazendo, se der uma enroscadinha, pode pegar uma espátula fininha ou uma faca fininha, ó, que ajuda bem o grão descer. Olha lá. Ou as batidinhas, né? Tá terminando, tô enchendo, eu não compactei a garrafa, tá? Tô batendo só para descer o grão, ó, do funil, não compactei. Posso compactar? Posso compactar, sem problema nenhum. Mas não é necessário usando o sachê. Depois que eu envasei toda a garrafa, vou retirar o funil, não derramei um grão de arroz, tá? Garrafa cheia. Vou pegar o sachê absorvedor de oxigênio que está num pote de vidro. Ele pode vir para você em pacotes de 100, pacotes de 50, pacotes de 20, pacotes de 10 unidades. Quando você abrir o sachê, o ideal é você usar o sachê. Se você for pegar o pacote de 10, você abre o de 10 e usa em 10 garrafas. Se você não usar tudo, você usa um pote de vidro. No caso, como eu tenho bastante, eu coloquei num pote maior, pode ser num pote pequeno, tá? Você coloca no pote, usou, fechou o pote, usou, guarda esse pote, não vai estragar. Ó, vou abrir o pote, vou pegar o sachê. Às vezes eu uso de umidade junto, mas hoje acabou de umidade aqui, eu não tenho como usar. Então peguei o sachê, olha, ele é molinho, tá vendo? Ó, molinho, ó. Eu vou dobrar ele, eu vou enrolar. Deixei um pequeno espaço aqui, vou colocar dentro, olha lá. E vou fechar muito bem essa garrafa. Esse sachê, essa garrafa é de 2,5 litros. O sachê dá para usar até 4 litros. Como não tem garrafa de 4, eu uso até 3, de 2, de 2,5, de 3, ou de 1,5 litro, eu uso sempre um sachê.
Quando eu for usar um balde de 5 litros, aí eu uso 2 sachês. Usei, fecho o pote. Quando o pote tiver com menos sachê, com espaço vazio, eu preencho o espaço vazio do pote com paninhos, tipo Perfex, um paninho. Preencho e fecho, para o pano tomar espaço que o oxigênio teria, para conservar melhor, e guardo isso aqui. Quando eu for fazer novamente, eu utilizo, vai estar bem preservado. Garrafa feita isso, o que eu vou fazer com essa garrafa agora? Vou lá fazer como essa, que já está feita há um certo tempo. Vou lacrar a tampa, com a tampa bem apertada, vou lacrar a tampa com uma fita, com fita isolante ou com parafina derretida. Derrete aí algumas velas no recipiente, molha-se 1, 2, 3 vezes na parafina derretida e deixa secar, vai vedar bem também. E aí você colocar uma etiqueta, no caso da minha, tá? Ao contrário, porque eu estou usando a câmera da frente do celular, aqui eu tenho o tipo de alimento que eu estou armazenando, quando eu fiz o armazenamento, até quanto ele vai valer, o método que eu usei, até o valor do alimento eu coloco aqui, ó, para comparar lá na frente quando eu for usar quanto eu paguei o alimento e quanto ele está custando. Com o sachê absorvedor de oxigênio vai durar um período bem longo. Com alho, com louro, com conservantes naturais na garrafa vai durar até 10 anos. Com o sachê absorvedor de oxigênio vai durar até 25 anos. Você vai guardar esse alimento em lugar longe da luz solar e o mais fresco possível. Não precisa ser um local com temperatura controlada, nada, mas onde na sua casa é o local mais fresco? É lá que você vai guardar, dentro de uma caixa, dentro de um engradado, dentro de um armário. Você vai guardar e longe da luz solar. Esse alimento vai durar por todo esse período, ou com conservante natural ou com um sachê absorvedor de oxigênio. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição para esclarecer. Esse método, esse tipo de armazenamento é para farinhas, farináceos em geral, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de milho flocada, canjiquinha, grãos, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, enfim, até a ração do seu pet, do seu animalzinho, você pode fazer esse mesmo método. Na garrafa, no recipiente muito bem limpo e sequinho, armazenar, colocar o sachê, ela vai preservar por muitos anos. Se você quer armazenar também o alimento do seu pet, pode usar esse mesmo método. E eu tenho muitos vídeos aqui no canal ensinando o armazenamento. Procurem aí, fico à disposição. Um abraço.